Olá, meus amigos, nós somos do Ministério Jesus Não Mente e essa palavra realmente é muito poderosa para abençoar você e fazer com que Deus exerça a força do seu extraordinário poder sobre a tua vida. Eu quero falar um pouco sobre aquilo que tem impedido o agir de Deus em sua vida, aquilo que tem impedido o poder sobrenatural de Deus sobre a tua vida. Muitas pessoas falam, Deus vai agir, porque Deus é poderoso, só que você sabe que Deus não age na sua vida. E não é porque Deus não existe, mas é porque você não tem conhecimento sobre o poder de Deus. Como assim, irmão? Você está querendo dizer que eu não conheço o poder de Deus? Veja bem o que Jesus disse em Mateus, capítulo 22, versículo 29. Errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Repita comigo mentalmente, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo. Mentaliza essa palavra. Veja o que Jesus está falando. Preste atenção em cada letra. Jesus começa dizendo: errais, ou seja, você está errando. E quando você começa a mostrar para a pessoa que ela está errando, a pessoa que é muito orgulhosa, ela não aceita que ela está errando. Quantas vezes eu quis pregar a Bíblia para as pessoas da igreja que eu frequentava e as pessoas diziam, não, eu tenho mestrado em teologia, eu tenho doutorado em teologia. Não, eu sou pastor há muito tempo. Eu conheço a Bíblia. Pessoas soberbas, arrogantes, pecadoras, cheias de desejo no coração, cheias de vontade de amor ao mundo, querendo ser o melhor da igreja, querendo púlpito para aparecer, querendo oportunidades para ser reconhecido como missionário, presbítero, diácono, padre, não sei que lá. Queria tudo, só não queria uma coisa: entender que estava errado. E o grande problema de você não entender esse versículo é que você vai continuar vivendo no erro. Se você não for humilde e se curvar diante da palavra de Deus. Veja bem, eu estou dizendo para você o seguinte: não se curve diante de mim, mas se curve diante da palavra de Deus. Porque quando a palavra de Deus é pregada, o homem de Deus temente a Deus, a mulher de Deus que é temente a Deus, se curva diante da palavra de Deus, ou seja, aceita, porque está na Bíblia. Então o ser humano, ele está tão arrogante, tão soberbo, tão presunçoso, tão cheio de si, isto é, tão cheio de nada, tão vazio, que ele nega a própria palavra de Deus. E o resultado disso nós vamos ver ao longo dessa pregação. Essa pregação é uma pregação mais específica que eu estou fazendo para vocês, para levar um pouco mais de doutrina sobre o conhecimento da palavra de Deus. A doutrina é um conhecimento mais profundo da palavra de Deus. É claro que nós sabemos que temos que nos arrepender dos nossos pecados. E isso também será pregado. Mas nós vamos dar uma ênfase naquilo que de fato está destruindo o povo. Aquilo que está destruindo a crença do povo na existência do poder de Deus. Eu vou dar um exemplo prático para você. Você está passando por dificuldade. Eu sei que Deus está me fazendo pregar para você. Você não está me ouvindo porque você quer. Você está me ouvindo porque Deus ouviu suas orações e sabe que você precisa ouvir essa verdade. Então você está passando por uma dificuldade, está orando para Deus e Deus não está te ouvindo. Você está orando para Deus, está esperando o agir de Deus, está indo para a igreja, mas Deus não está te ouvindo. E quanto mais você ora, mais a coisa piora. Aí você começa a pensar, será que Deus realmente existe? Não é assim, irmão? Não é assim? O grande problema é que nós perecemos por falta de conhecimento. O grande problema é que nós servimos a Deus como nós queremos. E a Bíblia é o manual de como obedecer a Deus como Ele quer. Porque o que é a palavra de Deus? A Bíblia é chamada palavra de Deus, ou seja, a palavra de Deus, ou seja, aquilo que Deus disse.
que nós temos que obedecer. E muita gente não entende isso. Muita gente pensa que é só decorar 2 ou 3 versículos para que você seja salvo e que você seja pregador. Jesus te ama. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Isso não tem nenhum poder sobre o diabo. Isso não exerce nenhuma manifestação da misericórdia de Deus sobre a tua vida. O que exerce poder e misericórdia na sua vida, ou seja, que vai fazer você vencer na sua vida, vai fazer você vencer a tribulação, vai fazer você vencer a angústia, vai fazer você se curar de doença. E veja bem, não estou prometendo cura física, estou prometendo cura espiritual. Primeiro, você se cura espiritualmente. É de dentro para fora. Porque se você cura o físico, é de fora para dentro. A limpeza começa na mente. Por isso Jesus disse: se os teus olhos forem bons, o seu corpo será luz. Se os seus olhos forem trevas, o seu corpo será tenebroso. Aquilo que você vê é interpretado pelo seu cérebro. Então, se você vê pornografia, você vai sentir vontade de se masturbar. Se você está na rede social vendo outras pessoas falando besteira no Facebook, Instagram, tu vai sentir raiva, porque você vai estar vendo aquilo, e aquilo vai estar trazendo uma mensagem para sua cabeça, para o seu sistema nervoso, e vai desencadear uma reação de raiva, de inveja, enfim. Então tome cuidado com aquilo que você coloca nos seus olhos. Por isso eu coloco diante dos meus olhos a palavra de Deus, para conhecer a palavra de Deus, não errar por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Olha que versículo forte, irmão e irmã. Veja bem que Deus está me usando para mostrar para você o caminho. Deus está dizendo: você erra porque você não conhece a Escritura. Você está achando que está me obedecendo, mas não está. Você não tem conhecimento profundo sobre a Bíblia. Você não conhece o poder de Deus. Você está achando que Deus é esse sem vergonha, esse conto de fadas que o povo vende por aí nas igrejas. Ah, não, porque venha para Jesus e Jesus vai te abençoar. Venha para Deus e Deus vai resolver os seus problemas. Como se Deus fosse um agente que tivesse a missão de servi-lo. Meus irmãos, a palavra de Deus está dizendo que você está errando. Porque você não conhece a Escritura. Você não conhece o poder de Deus. Então, o homem, quando ele é tocado internamente, quando ele sente que ele está errando diante de Deus, ele busca conhecimento na palavra de Deus. Por quê? Porque ele sofreu uma alteração na percepção dele em relação à vida. Ele percebe que o que ele estava fazendo estava errado. Ele percebe que se ele quer obedecer a Deus, a Bíblia manda ele se curvar diante de Deus, aceitar a palavra de Deus. Não é para você ficar: porque esse irmão aí está pregando uma coisa que eu não gosto. Eu não gosto desse irmão. Meu amigo, eu estou pregando a Bíblia. Se você não gosta do que eu prego, não tem problema. Você não gosta de Deus, porque eu estou pregando a vontade de Deus. Então o homem, ele está num estado caído. Ele está como os anjos de Satanás, longe de Deus, longe da vontade de Deus. Ele não se compara a Deus. Porque quando você se compara com Deus, a Bíblia diz isso, que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, Deus diz: você é igual a mim. Então a tua missão é observar a tua vida e ver aonde você está errando para que você se torne parecido comigo. Por isso o apóstolo Paulo disse lá em Romanos capítulo 12, a partir do versículo 1: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai a vossa mente continuamente, para que possais compreender qual é a boa e perfeita vontade de Deus no Cristo Jesus. O apóstolo Paulo está dizendo para você: não se conforma com isso que você é. Transforma a tua mente. Não seja isso que você é hoje por muito tempo. Tem gente que é a mesma pessoa há anos. Tá no mesmo emprego há anos. Tá reclamando das mesmas coisas há anos. Tá tentando se libertar há anos. Tá na depressão há anos. Tá na tristeza há anos. Tá com um casamento arrastado há anos. Por quê? Porque não transforma a mente continuamente para entender a vontade de Deus. Então a pessoa consegue enxergar a vida de um prisma, de uma visão limitada. Ela só enxerga o lado ruim da coisa.
E aí ela fica com aquela visão ruim. Meu marido é um inferno, aquele maldito, meu casamento é infeliz. E aí ela fica com aquela visão deturpada da realidade. Porque se ela tivesse uma visão cristã, ela ia entender o seguinte: eu tenho que carregar a minha cruz. Eu tenho que suportar as aflições e travar uma batalha contra o inferno para que esse demônio saia da minha casa. A pessoa ia se dedicar ao mundo espiritual. Ela ia se dedicar à Bíblia. Ela ia se dedicar a uma vida de oração. Ela ia travar uma batalha contra o inferno e o inferno ia ter que retroceder. Mas não. Ela vive acuada, infeliz, triste e reclamando da vida. Sem conhecer a Escritura, errando por não conhecer o poder de Deus, que iria libertar essa alma, iria libertar essa família, caso essa pessoa buscasse conhecimento. Então veja que o conhecimento é a base da vitória. O conhecimento é a base do agir de Deus na sua vida. Caso contrário, você vai orar e Deus não vai agir. Caso contrário, você vai para a igreja, vai orar, mas Deus não vai te ouvir, porque está escrito em Provérbios 28:9, está escrito no livro de João, está escrito em Isaías capítulo 1, versículo 15, que Deus não ouve oração de pecador. Ao menos que a oração seja: eu quero me arrepender dos meus pecados. Senhor, liberta minha casa, Senhor, em nome de Jesus. Tira o Zé Pilintra do corpo do meu marido, tira o vício do álcool do meu marido, faz ele parar de me bater. Aí o marido ora: Senhor, me dá um emprego, me dá dinheiro, me dá isso, me dá aquilo. Deus não vai te ouvir, querido. Deus não vai te ouvir, querida. Deus, ele não ouve a oração para satisfazer o desejo humano. Deus ouve a oração de quem quer dar valor ao sangue de Jesus Cristo. Guarda isso no teu coração. Deus só ouve a oração de quem está disposto a valorizar o sangue de Jesus. Porque nós fomos comprados por um preço muito alto. A palavra de Deus fala isso. Não foi ouro, nem prata, nem bronze. Não foi dólar, não foi euro, não foi ouro. Foi o sangue precioso do Filho de Deus. E Deus só ouve a oração de quem dá valor ao precioso sangue do seu Filho. O maior sacrifício que um pai pode fazer é entregar o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Deus fez isso por você. Ele pagou o preço, ele deu o seu Filho. Isaías 53 descreve claramente os sofrimentos que o Filho de Deus passou para que hoje nós estivéssemos aqui pregando essa palavra da verdade e chamando você ao arrependimento dos seus pecados. Então, se você não quer dar valor ao sangue de Jesus, meu amigo, você é um inimigo de Deus. E eu vou te dizer uma coisa: eu não aconselho você a ser um inimigo de Deus. Diferentemente do que você pensa, ou seja, você erra porque não conhece a Escritura e o poder de Deus. Você não sabe que Deus é ódio. Você não sabe que Deus é amor. Você não sabe que Deus é mal. Você não sabe que Deus é bom. Porque Deus é bom e mal. Não pense você que Deus é bonzinho. Não é. Deus é justo. E o que é ser justo? É dar a cada um aquilo que ele merece. Então Deus vai chegar para você e vai dizer: você não quer se arrepender dos seus pecados? Não quer me obedecer? Não quer ler a Bíblia? Você quer continuar errando por falta de conhecimento? Você quer continuar vivendo a sua vida como você quer? Tudo bem, não tem problema. Que seja feita a tua vontade. Só que Gálatas 6 ensina: aquilo que o homem plantar, ele colherá. Essa é a lei da semeadura. Se você planta feijão, você colhe feijão. Se você planta laranja, você colhe laranja. Se você planta o mal, se você planta a desobediência, se você planta a obra da carne, você vai colher a morte. Romanos 6:23 ensina: o salário do pecado é a morte. O que é o salário? É a retribuição. Retribuição pelo quê? Pelo teu esforço, pelo seu trabalho. E Romanos 6:23 descreve claramente que o salário do pecado é a morte. Por isso você vai morrer. Não pense você que eu estou brincando, meu irmão, minha irmã. Não erre por falta de conhecimento sobre as Escrituras Sagradas. Você sabe o que está escrito no livro de Oséias, capítulo 4, a partir do versículo 6? O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. E olha o que Deus diz: porquanto rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei. Olha o que Deus está falando.
E tem gente que fala assim, não, Deus não abandona ninguém não. Como que não abandona, querido? A palavra de Deus está mostrando claramente que porque você rejeitou o Senhor, Ele te rejeitou também. E olha o que ele diz mais: para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Quantas mães estão me ouvindo aqui, quantos pais estão me ouvindo? Meu filho não quer saber de Deus, meu filho não quer saber de estudar, meu filho não quer saber de nada bom, meu filho está metido com droga, meu filho está metido com balada, está bebendo, está fumando, está vendendo droga, está no caminho errado. Porque você, mamãe, papai, se esqueceu de Deus. Por isso Deus se esqueceu de você e do teu filho. Jesus disse claramente: vocês erram por não conhecer as Escrituras. Vocês erram porque não sabem que eu sou Deus. Vocês não conhecem a minha personalidade. Vocês pensam que eu sou amor. Vocês pensam que eu sou bondoso. Vocês pensam que eu sou misericordioso. Vocês pensam que eu sou só coisa boa. Tudo de bom é Deus. E tudo de mal é o diabo. Não, querido. Tem uma péssima notícia para você. Deus preparou o inferno. Foi Deus que fez o inferno. Foi Deus que criou o homem, o assolador, o homem violento. Foi Deus que criou o diabo. É Deus que controla tudo. Deus não é bonzinho, não. Não existe esse negócio de que Deus está travando uma batalha contra o diabo. A Bíblia nunca disse que Deus é inimigo do diabo. A Bíblia fala que o inimigo das vossas almas é o Satanás. O diabo é meu inimigo, é teu inimigo, não é inimigo de Deus. A hora que Deus quiser, Ele pulveriza Satanás e prende ele com uma ordem. O mundo foi criado com uma ordem, uma palavra. Faça-se luz, fez-se a luz. Faça-se o mar, fez-se o mar. Façam-se os animais, fez-se os animais. Faça-se o homem foi feito. Deus manda e acontece. Mas por que Deus não manda o agir dele na sua vida? É simples. Quando Deus manda, acontece. Mas você não acredita nisso porque você não conhece a Escritura e o poder de Deus. Você não conhece que Deus, Ele não é amor, Ele é justo. E quando nós negligenciamos a justiça de Deus, nós acreditamos o seguinte: eu posso fazer o que quiser que Deus vai me perdoar. Só se for você, um pai vagabundo, uma mãe vagabunda que não sabe corrigir o filho. Porque quando o filho erra, o pai tem que corrigir, para educar. Quando o filho erra, a mãe tem que corrigir. E tem muito papai e mamãe idiota, babão, que vê o filho fazendo coisa errada e não corrige, e ainda acha graça. Quem aqui conhece? Quem aqui conhece, amigo? Aquele filho que está errando, aquela criança. Porque a palavra de Deus fala sobre vara da correção. E aí o filho está lá fazendo coisa errada e o papai está aplaudindo, achando graça, dando cerveja pro filho, como eu já vi. Mandando o filho falar palavrão. Mandando o filho imitar vídeos do WhatsApp. Mandando a filha se vestir como uma vagabunda, uma prostituta com roupa curta para ficar dançando. Colocando batom, maquiagem na filhinha. A menininha tem 2, 3 anos, mas a mãe tá enfiando maquiagem na garota. Então tá preparando a menina para ser uma vagabunda. Então perceba que o povo, ele é o próprio demônio na vida do seu filho. Porque a criança cresce, ela vai cobrar, querido. Vai cobrar. A criança cresce observando o pai. Ela cresce observando a mãe. Tem uma frase do mundo, que é uma das poucas frases do mundo que eu gosto. A palavra, ela não tem muito poder, mas o exemplo, ele tem um poder para arrastar multidões. Então o exemplo que eu dou para Deus é: Senhor, eu quero fazer a tua vontade, quero pregar teu evangelho. Quero levar a palavra da verdade e o conhecimento aos meus irmãos que não têm conhecimento. Na minha casa tem uma vida de oração. Minha esposa observa a minha vida e ora, lê a Bíblia. As pessoas aonde eu vou sabem que eu sou conhecido como homem de Deus. Esse aí é de Deus. Esse cara é chato. Fica falando de prostituta com ele não, que ele não gosta. Ele não ri. Não conta piada pra ele não, que ele não gosta. Ele é sisudo. Ele é mal educado, é grosso. Então, eu reflito a glória de Deus. E você que está me ouvindo, você tem refletido a glória de Deus?
O grande problema é que as pessoas hoje em dia elas não querem refletir a glória de Deus e ainda por cima preparam seus filhos para serem os demônios do mundo. Jesus disse: porventura não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras e o poder de Deus? Então o cristão que não estuda a Bíblia, ele é um terreno fértil para a atuação do inimigo. Você que não conhece a Bíblia, você vai aceitar qualquer coisa. Você que não conhece a Bíblia, o que disserem para você, você vai aceitar como verdade. Ah, mas o pastor me disse isso. Você vai aceitar isso como verdade, mas é mentira. A palavra de Deus ensina que somente a tua palavra é verdade. Está no Salmo 119, o maior salmo da Bíblia. Somente a palavra de Deus é digna de crença. E tem muita gente acreditando no pastor, no padre, no amigo, na amiga, no pai, na mãe, em história de gente caduca. Inclusive o livro de Timóteo ensina a gente não acreditar na história dos caducos. Sabe aquelas pessoas: ah, meu filho, eu tenho muitos anos de vida, muita experiência. Eu vou te falar um pouco da minha vida. Eu conheço um velho insuportável que fica querendo me dar lição de moral. Eu sempre falo para ele: querido, por favor, não venha me contar da sua vida não, porque a tua vida não é exemplo para ninguém. Só tem uma pessoa que eu gosto de ouvir a vida: Jesus Cristo. Por isso eu leio a Bíblia. Por isso eu leio Isaías 53 e vejo que ele passou por amor a mim. Se você quer saber da vida de alguém, para se inspirar, espelhe-se em Jesus, porque ele é o Filho de Deus. Se você não se espelhar nele, você vai estar idolatrando o mundo, porque a palavra de Deus descreve que somente ele é o caminho, a verdade e a vida, em João 14,6. No livro de Atos dos Apóstolos, ensina que em nenhum outro há salvação a não ser pelo nome de Jesus. A Bíblia ensina ainda, se não me engano, no livro de Timóteo, que só há um mediador entre Deus e os homens. Ou seja, só há uma pessoa capaz de unir você a Deus: Jesus Cristo. Então Jesus, meu amigo, ele é o centro da fé. Não é Maria, não é Allan Kardec, não é Tiririca, não é Tirulipa, não é ninguém. O centro da tua fé é Jesus. Não é novela, não é Fluminense, não é Flamengo, não é São Paulo, não é Corinthians, não é Grêmio, não é Internacional, não é Cruzeiro, não é Bahia, não é Ceará. Jesus de Nazaré. Tem gente que vai pro estádio de futebol, gasta dinheiro com ingresso, grita, esperneia, chora quando o time perde, mas é incapaz de chorar de arrependimento pelos próprios pecados. É incapaz de chorar pela alma que perece. É incapaz de chorar pela vida do próximo. É incapaz de chorar pela desgraça que nós estamos vivendo. Nós não estamos vivendo uma crise financeira. Nós estamos vivendo uma crise de conhecimento, uma crise moral. Uma crise onde está se instalando no país e no mundo um padrão de ignorância mundial. Onde há tanto conhecimento, mas tanto conhecimento sendo liberado, que as pessoas se perdem por não saberem selecionar aquilo que de fato é útil. Então, quanto mais lê, mais ansioso fica. Quanto mais lê, mais vê que nada sabe. E a palavra de Deus fala tudo isso. Nos últimos dias o conhecimento se multiplicará. A palavra de Deus fala isso em Daniel. A palavra de Deus fala mais. Todas as coisas são difíceis e não podem ser entendidas. Então eu estudo, mas sabendo que eu vou ter o meu padrão de limitação, e a palavra de Deus é prioridade na minha vida. Mateus 6,33 ensina isso: buscai, pois, primeiro o reino de Deus, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, quando você lê a palavra de Deus, você se reveste com a armadura de Deus. Quando você se arrepende dos seus pecados, você recebe poder e autoridade do céu. Quando você começa a ver que Deus não é amor, e que Deus é justo, e que Ele vai cobrar você caso você não seja um bom filho. E Ele vai cobrar você não é dizendo assim, ó, olha só, por que você não fez isso? Tá bom, vou te perdoar. Não. Ele te dá uma vida inteira para se arrepender. Ele te dá uma média aí de 20, 40, 50, 70, 80 anos para você viver. Quando você morre jovem, vamos supor que você morreu com 13 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Deus não escolhe o tempo de vida. Ele te dá um tempo para você ler a Bíblia e conhecer a palavra dele, para você ter uma chance de se arrepender dos seus pecados e mudar a sua forma de viver, para que você seja salvo. E quanta gente está me ouvindo aqui que não conhece nada da palavra de Deus e já é marmanjo, já é marmanjona. Sabe que está errando diante de Deus, mas é sem vergonha, continua no mesmo erro.
continua carnal, continua colocando decote para mostrar os peitos. Sabe o que você tem no seu peito? Teta. E sabe o que é teta? Teta é uma coisa usada que o mamífero usa para alimentar os seus filhos. O seu peito é para isso. A vaca tem teta, a porca tem teta, a cadela tem teta. Então, minha amiga, para de olhar o seu peito como objeto sexual. Isso o diabo deturpou a tua mente. Você é a mesma coisa, meu irmão. Para de olhar a mulher com essa vista carnal que você tem. É o diabo que te induz a olhar a mulher desse jeito. O homem de Deus olha a mulher como uma mulher feita por Deus. Ela é filha de Deus. Foi Deus que a colocou no mundo. A palavra de Deus fala que Ele nos criou no ventre de nossa mãe. Então perceba que a mulher é vinda no mundo como uma filha de Deus. Ah, mas ela é uma vagabunda porque faz sexo com todo mundo e eu quero pegá-la também. Meu amigo, essa mentalidade tua é uma mentalidade diabólica. Eu olho a mulher, por mais vagabunda que ela seja, eu sei que ela é uma filha de Deus. Ah, mas ela vai para o inferno. Vai, ué. Mas eu não vou pecar contra ela. Porque eu respeito a mulher e enxergo a mulher como uma coroa da criação. Ela é filha de Deus. Sabe quando você fica com Quando eu era moleque, eu ficava com algumas meninas. E quando os pais sabiam, eles ficavam com raiva de mim. Esse cara aí tá ficando com a minha filha. Você acha que Deus não tá vendo o que você tá fazendo? E você que é casado, casada, tá no adultério, conversando com homem pela internet, dando assunto pra gente que você não conhece. Vai honrar teu matrimônio. Toma vergonha nessa tua cara, ô vagabundo, vagabunda. Toma vergonha nessa tua cara, porque o diabo tá armando um laço contra a tua vida. Ele vai destruir a tua família, vai matar tua esposa, vai matar teu marido. E aí quando morrer, quando perder a família, vai falar: ai, que saudade da minha família. Mas quando tinha, não dava valor. Ficava na internet caçando outro, caçando outra. Para de ser vagabundo, toma vergonha nessa tua cara, desperta tu que dorme. Então Deus nos dá a oportunidade de viver 50 anos, 40 anos, 30 anos, 70 anos, para a gente conhecer a Bíblia. Então você tem que conhecer quem Deus é. Deus criou o inferno para lançar no inferno todo aquele que não se arrepender dos seus pecados e que não quis conhecê-lo. Então você que está me ouvindo, veja como Deus está falando com você. Ele vai falar com todo mundo do mundo inteiro. Jesus não vai voltar antes que o evangelho seja anunciado ao mundo inteiro, está escrito. Então tem gente me ouvindo aqui, gente da Suíça, gente da França, gente de Portugal, gente de Rondônia, gente do Rio de Janeiro, gente de São Paulo, gente de Porto Alegre. Tem gente do mundo inteiro. Eu fico vendo os comentários. A palavra de Deus está sendo anunciada nos 4 cantos da terra. E não é de hoje, não. Nós já estamos pregando a Bíblia há bastante tempo. E tem gente que está ouvindo a gente há bastante tempo e ainda não se converteu. E aí a palavra de Deus fala, em Mateus 22:11, olha como Deus sabe quem não se converte. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes de núpcias. Jesus vai entrar. Quando você morrer, você vai fechar os olhos. E a Bíblia fala isso, que a passagem dessa vida para outra é um piscar de olhos. Você não vai morrer e vai sofrer. Você vai morrer, mas você não vai nem saber que você morreu. Porque você vai abrir os olhos e você vai estar em outro mundo, em outra realidade. Essa vida aqui é um mistério, irmão. Não pense você que, morreu, acabou. Mentira. Depois vem o juízo. Depois da morte vem o juízo. Você vai pagar caro. Ou você vai receber teu galardão porque você trabalhou para Deus, ou você vai pagar caro porque não quis. E a segunda morte é você ser lançado ao inferno. Deus fala isso, não sou eu que estou falando. Não venha dizer que eu estou aqui te amaldiçoando, porque eu estou apenas pregando a Bíblia para você. Não endureça teu coração contra a voz do Espírito Santo. Leia a Bíblia e você vai ver que Deus preparou o inferno e que vai lançar os pecadores no fundo do inferno. Mateus 25 é claro. Leia a Bíblia. Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Está escrito. Vai ser lançado no inferno. Então você não pode errar porque você não conhece o poder de Deus. Você não pode errar. Não vai dizer para Deus, eu não sabia que eu ia para o inferno. Mentira. Ezequiel 3 fala que eu tenho que avisar você para se arrepender dos seus maus caminhos. Porque se você não quiser se arrepender, o problema é teu. Deus vai falar, por que você não avisou? Eu falei, eu avisei, Deus.
Eu avisei, pode ver aí. Preguei a Bíblia, falei para aquela pessoa que se ela não se arrependesse, que ela ia para o inferno. Deus vai dizer, ok, eu vi. Então eu não vou pedir o sangue dele da tua mão. Mas se eu não pregar a verdade, se eu não disser para o ímpio, como está escrito no livro de Ezequiel, que ele vai morrer se ele não se arrepender dos seus pecados, Deus vai dizer, por que você não avisou? Ah não, Deus, eu não quis magoar essa pessoa, eu não quis arrumar briga com ela. Não, meu amigo. Deus vai dizer, eu mandei você pregar a verdade. Eu mandei você avisá-la. Não, Deus, mas eu tinha medo de, sabe, a pessoa não gostar de mim, eu tinha medo de ser perseguido. E Deus vai falar, então você é um covarde. Está escrito aqui, Apocalipse capítulo 21, a partir do versículo 8. Os covardes e os tímidos não entrarão no reino de Deus. Vá para o inferno, maldito. Você que é um covarde. Então perceba que a palavra de Deus é dura. E olha o que Jesus diz. Ele viu ali entrando um homem que não estava trajado com veste de núpcias. Ou seja, Jesus sabe quem você é. Jesus sabe quem você é. Se você não está vestido de santidade, Deus sabe quem você é. Então desconhecer a Escritura Sagrada é a mesma coisa que você desconhecer o Deus da Bíblia. E o Deus da Bíblia não é um conto de fadas. Ai, venha para Jesus e Deus vai te dar isso. Venha para Jesus e Deus vai te abençoar. Venha para Jesus e sua família será reestruturada. 7 dias de oração de libertação. Para com isso. Arrependa-se dos seus pecados. Deus está falando com você poderosamente por meio dessa mensagem. Tem gente que pensa que pode ir para a igreja e viver uma vida no mundo. Eu conheço gente que fica ostentando tudo que tem. Gente pobre que vai andando num ônibus de segunda a sexta para trabalhar no emprego de 8 às 8, para ganhar um salário mínimo, tá sofrendo, pelejando, mas quer ostentar. Aí final de semana pega o dinheiro, vai almoçar num restaurante caro, gasta 1/4 do que recebe no mês, só para tirar foto e mostrar na rede social que, eu tenho dinheiro. Não tem nada, você é pobre. Tinha que assumir que é pobre. O grande problema das pessoas é que elas querem passar uma imagem de que elas são algo que não são. Da mesma forma os ricos. Eu tenho muito dinheiro. Por que você não fala da sua vida particular? Por que você não fala da tua família que está falida? Por que você não fala da sua esposa em depressão? Por que você não fala da tristeza dos seus filhos? Sei que tem até jogador de futebol me ouvindo, meu amigo. Aí você é jogador de futebol, tá lá ganhando milhões. Mas olha a tua vida. Olha as pessoas que estão ao seu redor. São pessoas que têm interesse no seu dinheiro. Quando você pega uma doença, quando você sai da mídia, o que acontece com você? Todo mundo vai te abandonar. Olha quantos casos você vê de pessoas que foram abandonadas. Hoje caem no ostracismo. E olha o que Deus fala. De que adianta conquistar o mundo inteiro e perder a tua alma? Deus fala isso, você pode ter milhões, mas a tua alma está indo para o inferno. A tua família está destruída, mesmo você tendo milhões. Meu amigo, minha amiga, eu não estou chamando você para me dar dinheiro, eu não quero um centavo teu. Sabe o que eu quero de você? Eu vou ler uma palavra para você. Eu vou ler uma palavra especial para você, para dizer para você o que eu quero. Eu quero que você se arrependa dos seus pecados. Porque essa foi a ordem de Jesus. Marcos capítulo 1, versículo 15. Sabe o que está escrito em Lucas 15, 7? É um versículo que eu nunca esqueço, porque esse versículo é o versículo que me motiva a pregar o Evangelho. É o versículo que me motiva a ler os comentários. A palavra de Deus fala que há festa no céu por um pecador que se arrepende. Eu vou ler de novo. Há festa no céu por um pecador que se arrepende. Por isso você que está me ouvindo, você se arrepende dos seus pecados? Será que você verdadeiramente se arrependeu? Não é dizer assim, irmão, me arrependo. Aí para de ouvir a pregação, volta para o erro. Volta para o WhatsApp, volta para a rede social, volta para a mentira, volta para a inveja, volta para a ganância. Aí continua sem ler a Bíblia, continua sem obedecer, continua sem orar, continua sem clamar. Não é esse tipo de gente que alegra o céu. O que alegra o céu é aquele cara, aquela mulher forte, vigorosa, vigoroso. Aquele soldado celeste que tem um ímpeto de ódio no coração, mas não é ódio contra o homem, é ódio contra o inferno. E ele se reveste da armadura de Deus, e ele lê a Bíblia, ele pega Efésios 6, ele lê, ele vara a madrugada lendo.
Ele vai se enchendo de conhecimento, ele vai começando a conhecer o poder de Deus, ele vai clamando o poder de Deus, o impacto da glória de Deus vai na vida dele, e ele diz: Senhor, eu sei que tu é comigo, vamos destruir o inferno, porque essa peleja não é minha, essa peleja é do Senhor. E ele declara guerra contra o inferno, e ele se santifica, e ele ora todo dia, todo tempo, pela igreja de Deus, pelos santos de Deus nos 4 cantos da terra. Porque ele tem um compromisso com a família cristã. A família cristã não é os membros da sua igreja, não. Ah, não, os membros da minha igreja serão salvos. Não, meu amigo, tem gente de Deus nos 4 cantos da terra. Eu não sei se você sabe, mas esse mundo aqui não é nada. Nós somos poeiras estelares. Poeira de estrela. Você sabia que você é isso? O mundo parece grande para você, mas nós somos chamados na Bíblia de verme de Jacó. Vermezinho de Jacó. E aí quando você fala que alguém é um verme, a pessoa não gosta. Não, irmão, eu não sou verme não, irmão. Eu sou uma bênção. Eu sou uma bênção. Tá metendo a mão na cara da esposa. Tá batendo, é um covarde. Batendo no filho, na filha, espancando, bebendo cachaça, usando droga. Saindo com um amigo que não presta. Deus já mandou te avisar que esses amigos estão levando você pro inferno, homem e mulher. Homem e mulher. Essas amigas todas estão te levando pro inferno. Essas vagabundas que não quer saber de Deus. Essas prostitutas. Só querem saber de sexo, de dinheiro, de encontrar homem para casar. Aí casa com homem por interesse financeiro, o que acontece? É uma vagabunda. Aí o marido vai casar com ela por quê? Ela vai casar com um cara pelo dinheiro. E aí ela vai ser uma mulher o quê? Que vai sofrer. Ah, eu vou sofrer, mas vou ser rica. Engano teu, minha amiga. É ilusório. Vai chegar um momento da sua vida que você vai pagar com dor. E vai pagar com uma dor profunda. Dor da sua própria escolha de ter casado, não por amor, mas por dinheiro. Não por amor, mas por interesse. Não por compatibilidade espiritual, mas por interesse financeiro, por amor ao mundo. E quantas mulheres que estão me ouvindo hoje casaram por beleza? Ah, eu vou casar com ele porque ele é bonito. Ah, eu vou casar com ele porque ele é rico. Ah, eu vou casar com ele porque ele vai me sustentar. Eu conheço muitas vagabundas. Vagabundas. Essas são vocês. Que não casam por amor, mas por interesse. E aí tá sofrendo no casamento. Aí fica: ah, eu não sei porque eu sofro tanto, minha vida é um inferno. Por quê? Porque você escolheu isso. Porque você escolheu isso. Então lembre-se de Gálatas 6. Aquilo que o homem plantar, ele colherá. A enfermidade do ignorante é ignorar a sua própria ignorância. Então a ignorância, o que é ignorância, gente? Ignorância é uma condição de uma pessoa que não tem conhecimento da existência, da funcionalidade de alguma coisa. A ignorância, ela não permite você entender como as coisas são. Então, ignorância sobre a vida é ignorância sobre entender como a vida funciona. A vida não é o que você vê. Não fique deslumbrado com as coisas do mundo. Eu já tive a oportunidade de muitas coisas boas aos olhos do mundo, mas eu neguei todas. Eu prefiro pregar o evangelho e sofrer as perseguições do que ser um homem rico, poderoso, cheio de mulher. Para mim é muito mais poderoso e íntegro ter uma mulher só, porque isso demonstra força espiritual. Eu só tenho uma mulher e sei dizer não a todas as outras. Eu só tenho um Deus e sei dizer não a todos os outros. Eu não tenho amor ao dinheiro, porque o dinheiro também é um tipo de Deus. Mamon. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro, não é assim que a palavra diz? Então tem gente que tudo que faz por dinheiro. Tudo que faz por ganância. Tudo que faz por interesse próprio. Tudo que faz por autorrealização. Tudo que faz para aparecer. Ela não está preocupada em obedecer a palavra de Deus que diz: a minha glória eu não divido com ninguém. Deus avisou: a minha glória eu não divido com ninguém. Tome muito cuidado. Você que está me ouvindo, tome cuidado. A palavra conhecimento significa entendimento. Saber sobre alguma coisa é a ação de entender por meio da inteligência como que algo funciona. Conhecimento é você entender como funciona. E a Bíblia diz: você perece por falta de conhecimento, porque você não sabe como que as coisas funcionam. Você não sabe que Deus controla todas as coisas. Você não sabe que tem que ser santo para Deus agir na tua vida. Você não sabe que ir para a igreja não adianta nada. O que adianta é a mudança interna, não a mudança externa. A mudança da mente, não a mudança física.
Tem muita gente vivendo mudança física. Eu vou para a igreja porque todo mundo vai saber que eu sou uma bênção, um varão. Isso é mentira, engano teu, ilusão tua, é burrice tua. Você está perecendo por não conhecer as Escrituras. Então a mudança interna, sim, mostra para Deus que você quer mudar e traz o agir de Deus para a tua vida. Traz o poder de Deus sobre a tua vida. Traz a glória de Deus sobre a tua vida. Traz o entendimento, traz o conhecimento, traz a inteligência, traz a razão. O que traz a razão, o que traz o agir de Deus sobre a tua vida, o poder sobrenatural de Deus para destruir as muralhas do inferno, para aniquilar o diabo, para queimar os demônios, tudo aquilo que tem oprimido você, todo o mal, toda a chaga maligna, todo pensamento satânico, toda a influência espiritual negativa, toda a carga, toda a opressão, todo espírito infernal que vem atormentando você, a tua vida, a tua casa, ele é destruído de forma instantânea quando você se santifica. Quando você se arrepende dos seus pecados e coloca o seu nariz no chão e diz: Senhor, eu quero me arrepender dos meus pecados. Senhor, eu preciso, mas é um coração sincero. Não é chegar e colocar o nariz no chão e dizer: oh, Senhor, me arrependo dos meus pecados. Quantos eu conheci que na igreja estava lá, aí ajoelhava, pregava, mas por fora estava usando droga. Por fora estava na fofoca, murmurando da vida, reclamando. Tudo que Deus faz, reclama. Então, meu amigo, a palavra de Deus fala no livro de Atos dos Apóstolos, capítulos 3 ao versículo 19: arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os seus pecados. A ordem dos apóstolos era: se arrependa dos seus pecados para que seus pecados sejam cancelados. Isaías 59:2 fala que os pecados separam o homem de Deus. Então essa pregação aqui está mostrando para você o seguinte: arrependa-se e cada um de vocês seja batizado no nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. O livro de Atos significa ações dos apóstolos, ou seja, atos, ações. Leia o livro de Atos. Leia Lucas, Mateus, coma a Bíblia, leia, arrependa-se dos seus pecados, meu irmão, minha irmã. Deus, ele quer que você o conheça para ele agir na tua vida de forma sobrenatural. Deus, ele quer que você o conheça para que esse poder sobrenatural venha destruindo as forças do inferno que estão sobre a sua vida nesse momento. Tem gente em depressão que está me ouvindo, tem gente triste. Você vai vencer. Se você não fosse vencer, eu não estaria aqui lutando por você. A maior alegria da minha vida, Deus sabe, é ver você se arrepender dos seus pecados. É ver você vencer a sua adversidade. É mostrar para você que pela fé, como está escrito em Lucas capítulo 1, versículo 37, tudo é possível para aquele que nele crê. Só que nós cremos não com a boca, cremos com o coração. E nossas ações demonstram que nós cremos, porque nós somos santos. Obedecemos ao Deus da Bíblia, conhecemos ao Deus da Bíblia, tememos ao Deus da Bíblia, não tememos a homens, não tememos pastores, não tememos mídia, não tememos assassinos, não tememos ninguém, tememos ao Senhor. Tememos ao Senhor, porque Ele controla todas as coisas. E somente Ele tem o poder de mandar você para o inferno. Somente Ele tem o poder de dizer para o diabo: olha, mata porque eu não quero mais. Mata porque eu desisti desse aí. Ai, Deus não desiste de ninguém. Mentira! Mais uma mentira. Por isso que eu estou pregando sobre isso. O povo perece por falta de conhecimento sobre as Escrituras Sagradas. Como que Deus não desiste de ninguém? Ele criou o inferno para quê então? Para mandar o justo para o inferno? Ah, mas não há nenhum justo na terra. Sim, por isso eu me arrependi dos meus pecados e por isso eu chamo você ao arrependimento. Para que você veja que, mesmo a gente se arrependendo, a palavra de Deus fala: não há ninguém na terra que faça o bem sempre, que nunca erre. Deus sabe que você erra. Uma vez eu usei aqui uma analogia, um exemplo, para você entender como funciona essa questão do erro na vida do santo. O erro funciona da seguinte forma: você tem uma parede. Aí chega uma pessoa e fala: irmão, pinta essa parede. Beleza, vou pintar. Aí você fica lá pintando o dia inteiro. Você dá o seu melhor, mas você tem um erro na parede.
A pessoa que vai chegar de fora, ela vai observar a parede e vai falar assim, olha, você pintou tudo direitinho, tá? Mas tem um errinho aqui. Essa é a pessoa número 1. Agora a pessoa número 2, você fala assim, irmão, pinta essa parede. Aí a pessoa olha, pintar não. Não, pintar não. Aí a pessoa volta e fala assim, meu irmão, vai lá, pinta a parede. Tá bom, vou pintar então. Aí pinta de qualquer jeito, tudo torto. Aí o dono chega e fala o seguinte, olha, eu mandei você pintar a parede, você não fez direito, você fez tudo errado, você fez de má vontade. Então olha a diferença entre o primeiro e o segundo. O primeiro deu o melhor de si. Mesmo errando, mesmo deixando uma falha, ele mostrou que ele quis acertar. E nós somos humanos e somos limitados. E erramos, mas temos que tentar fazer o melhor. Isso exerce a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. É quando Deus te dá uma missão e você faz o seu melhor. Eu não sei fazer melhor do que eu faço, irmãos. Aqui no Ministério Jesus Não Mente, eu não sei pregar melhor do que eu prego. Se eu prego muito mal, eu não sei fazer melhor. Se eu prego muito bem, não sei fazer melhor. Eu tenho que evoluir a cada dia para melhorar cada vez mais. Mas eu tenho que me esforçar, eu tenho que praticar, eu tenho que obedecer essa voz que me manda pregar. Eu tenho que obedecer essa voz que me manda me santificar. Eu tenho que obedecer essa voz que me manda te fortalecer. Porque você não tem nada comigo, mas Deus tem algo com você. Eu nem te conheço. Mas Deus conhece você que está me ouvindo. E Ele te ama e te chama e fala assim pela minha boca. Olha, levanta a tua cabeça. Não seja frouxo, não seja frouxa. Ore, clame, pegue a Bíblia, leia, declare guerra contra o inferno. Eu estou com você até os últimos dias da sua vida. Não erre por não conhecer a Bíblia, não erre por não conhecer o meu poder. Eu estou com você, eu vou te destruir. Assim como eu destruí os midianitas e os amalequitas, eu vou destruir os inimigos da sua vida. Mas você tem que crer. Você tem que mostrar para mim com as suas ações que você crê. Você tem que mostrar com as suas ações que você quer ser santo. Você precisa mostrar com as suas ações que você quer ser santa, que você quer batalhar contra o diabo, que você não vai se entregar. O inimigo vai te bater, mas você vai dizer, eu não me entrego. Eu vou orar mais, eu vou clamar mais, eu vou ler mais, eu vou orar mais, eu vou ajudar mais o pobre necessitado, eu vou fazer mais para Deus, eu vou fazer o meu melhor. Mas eu não aceito o diabo me botar no chão. Eu não aceito ser pisado pela serpente. Porque a ordem de Deus foi, pise sobre a cabeça da serpente. Deus não deu ordem ao diabo para pisar na tua cabeça. E sim o contrário, você pisar na cabeça da serpente. Então até aqui me entregou o Espírito Santo. Essa palavra vai devolver a vida para muitas pessoas. Leva essa palavra adiante, meu irmão, minha irmã. Não é o homem que prega aqui no Ministério Jesus Não Mente. É a boca do próprio Santo de Israel, que intercede por meio de nós, com gemidos inefáveis e palavras de cura e libertação, isentas de interesse financeiro e interesse pessoal, totalmente centradas na libertação das almas e na festa no céu. Porque quando um pecador se arrepende dos seus pecados, a glória de Deus se manifesta, não sobre a minha vida, mas sobre a vida de todos os santos. Por isso, irmãos, revistam-se com toda a armadura de Deus, para que possam estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Em nome de Jesus, eu clamo pela presença do Espírito Santo. Senhor, vai aniquilando todos os demônios do inferno que estão influenciando essa pessoa ao pecado. Pai, em nome de Jesus, arranca toda a ignorância. Mostra o caminho da tua verdade, o caminho da tua salvação. Mostra o caminho para quem está me ouvindo, Senhor. Em nome de Jesus, ainda que esse coração seja duro, que a sua espada, que tudo corta, tenha entrado nesse coração e tenha mostrado ao pecador que ele precisa se arrepender dos seus pecados, porque grande é o plano que o Senhor tem na vida dessa pessoa. Por isso, Deus, em nome de Jesus, mostre ao rico que ele não é nada, mostre ao pobre que ele não é nada, mostre ao ser humano que ele nada é. Porque assim, nós reconheceremos que somos vermes diante de Deus, e nos arrependeremos dos nossos pecados e obedeceremos a sua voz. E assim receberemos a força do seu poder, e nos tornaremos deuses, como está escrito na palavra do Senhor. Vós sois deuses. Nós somos deuses. Seja Deus você também, porque o Espírito do Senhor está sobre nós e Ele quer estar sobre você. Essa palavra foi para você que está me ouvindo. Seja liberto. Você só vai morrer se você quiser. Por isso preste muito atenção em cada palavra. Nós somos do Ministério Jesus Não Mente e essa foi mais uma palavra de Deus para você libertar as pessoas, para você ouvir quantas vezes for necessário e passar para todos os seus contatos nos seus grupos no WhatsApp. Querido, querida, divulgue, escreva nos comentários. Essa palavra falou com você? Escreva nos comentários, dê o seu testemunho. Muitas pessoas estão escrevendo, dando testemunho. E esses testemunhos de libertação e cura
estão gerando os novos testemunhos, porque quando a pessoa vê, ela acredita mais. Então dê o seu testemunho, não é para você escrever mentira, escreva a verdade. Fique na paz.